Fala, meus queridos, não poderia deixar de gravar um vídeo, como nesta data de hoje, 15 de novembro, sendo bem breve para não tomar muito espaço de tempo. Esta linda moeda 1873, Dom Pedro II. Vamos lá, Dom Pedro vivia na época, vamos dizer assim, seu reinado até 1889. Como começa a proclamação? Esta linda moeda que vocês estão vendo é Marechal Deodoro da Fonseca, é o mesmo sucessor do monarca. O que ocorre é que na época os militares, fazendeiros começaram meio que querer se opor sobre a sociedade, sobre aquele parlamentarismo, assembleias. E nessa época do imperialismo, o próprio Dom Pedro II ele meio que barrava essas ideias. Meio não, né? Aliás, ele barrava essas ideias, que é só a questão de apoio, conselhos da coroa portuguesa que pudesse intervir sobre a sociedade, o imperialismo. Então a sociedade não tinha muito fundamento até a chegada deste homem. Por exemplo, este alagoano, ele formou em 1842 como tenente-coronel. Ele teve 2 irmãs e 7 irmãos, porém 6 desses irmãos aí combateram na Guerra do Paraguai também. Marechal Deodoro da Fonseca ele foi para depor em 1889, 15 de novembro, que, por exemplo, hoje está fazendo 134 anos sobre a proclamação da República. O mesmo foi para depor sobre Afonso Celso de Assis Figueiredo, que era o Visconde de Ouro Preto na época, que era o ministro de Conselhos, e ali os militares gritaram, né, Viva a República. E ali ele constituiu sobre os 3 poderes, o legislativo, o executivo e judiciário. E porque o legislativo, ele na verdade seria em questão de votação do povo, em questão do povo se envolver na política, né, sobre questão do Estado. É, o, o executivo para executar, né, vamos dizer assim, aquilo que foi levado ao Congresso, e o judiciário para poder decidir sobre as tomadas de decisões em votação. Então, um papel importante desse homem, e o mais engraçado que eles eram amigos. O engraçado disso tudo é que essa daqui é a primeira moeda do Brasil, vamos dizer assim, na época, né, vamos dizer assim, após a sua candidatura como presidente do país. Esse homem, Marechal Deodoro, foi o primeiro presidente. E esta moeda foi uma das primeiras moedas na época também lançada, 15 de novembro de 1889, Ordem e Progresso. Você pode ver essa linda moeda de 1889, República dos Estados Unidos do Brasil. Aí muitos se perguntam, por que não era fácil de Marechal? Por causa dessa interligação. Em 17 de dezembro de 1889, vamos dizer, dias depois dele ser eleito presidente do país, Dom Pedro II, junta a tua família, vai embora sendo exilado para Paris, porque a coroa portuguesa não queria envolvimento da sociedade. Mas como os militares e os fazendeiros da época queriam que pudesse se envolver na política, ele não queria isso, militarismo, no imperialismo da coroa. Então ele acabou sumindo no lugar de Dom Pedro como primeiro presidente do país, e seu sucessor vice-presidente Floriano Peixoto. Essa linda moeda que vocês estão vendo aqui, de R$ 2.000, esse que foi o primeiro vice-presidente, reinou por alguns anos. Só que o engraçado é que Marechal Deodoro da Fonseca, o mesmo aí teve pouco tempo na presidência, ficou dia 15 de novembro de 1889 a 1891. Ele foi meio que pressionado pelo povo, pelos militares da época, devido pelo encilhamento de Rui Barbosa, mesmo quando entrou aí pela questão de publicações, de muitas moedas, aí uma outra parte da história que entra. E ele sendo pressionado, ele acabou sendo, vamos dizer, saindo, né, deixando o seu posto de presidente, aí assumindo a sua vice-liderança, como foi dito, Floriano Peixoto. E o mesmo aí, um ano depois aí veio a falecimento. Ele nasceu em 5 de agosto de 1827, como predito, e faleceu dia 23 de agosto de 1892. Bom, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Curtam, compartilhem, deixem os comentários, tá certo? É um vídeo breve aí sobre questão de 15 de novembro, sobre a proclamação da República. Essa é a história do nosso país e muitos não conhecem, tá certo? Espero que tenham gostado. Obrigado.